E aí galera, professor Fernando Trevisol aqui. Vamos a mais uma aula de física e agora vamos começar a aprender sobre a dinâmica. Vamos falar sobre forças, tá? Então essa aula é dinâmica 1 e vamos começar a falar sobre forças e leis de Newton, beleza? Então começamos a falar sobre força. Então o que é força? Força é uma grandeza vetorial responsável pela aceleração, equilíbrio e deformidade de um corpo e sua unidade no SI é o Newton. Como assim unidade no SI? A sua unidade no sistema internacional nós temos como Newton. A força ela é responsável pela aceleração. Como assim? Por exemplo, um carro, quando ele acelera, quer dizer que o motor executou força para que esse carro acelere. Então, a força é responsável pela aceleração. Também a força é responsável pelo equilíbrio. Então, qualquer coisa que a gente vê em equilíbrio, um prédio, uma coluna, ou até mesmo uma pessoa em cima de uma corda bamba se equilibrando, só está se equilibrando por causa das forças que ele está usando ali, né, nos músculos para poder se equilibrar, tá? E deformidade, como é que a força deforma? Por exemplo, a colisão entre dois carros, eles se amassam, né, se deformam por conta da intensidade da força envolvida nessa colisão. Beleza? Então a força pode provocar aceleração, equilíbrio e deformidade, tá? E no SI, a unidade dela, tá, é o Newton, beleza? Ela tem características vetoriais, então, portanto, a gente tem que somar um conjunto de forças sobre um corpo de uma forma vetorial. Então, a gente tem que lembrar das aulas passadas que nós aprendemos vetores e somas de vetores, decomposição de vetores, tá bom? Não dá mais para esquecer aquele assunto, nós vamos carregar aquele assunto até o terceiro ano do ensino médio, certo? Então, como se trata de uma soma vetorial, se a gente tem um monte de vetores forças sendo somado, a gente soma todos esses vetores forças, conforme eles devem ser somados, e através dessa soma a gente encontra o que? Um vetor força resultante, beleza? Lembrando, se a gente somar dois vetores que estão com a mesma direção, os dois paralelos entre si, é só colocar o sinal certo e aplicar na equação matemática. Se os dois vetores eles estão perpendiculares entre si, o que a gente faz? Usa o que? O teorema de Pitágoras, né? Agora, se os vetores têm um ângulo oblíquo entre si, tá? Com esse ângulo, o que a gente faz? A gente usa a lei dos cossenos para poder encontrar o vetor resultante ou o vetor força resultante. Estamos falando de força, né, galera? Então, a gente tem um exemplo aqui, tá? Por exemplo, né? Suponha que as forças F1 e F2 na figura 1 têm um ângulo de 90 graus entre si e que seus módulos são F1 igual a 6 newtons e F2 igual a 8 newtons. Bom, o que ele está falando aqui? Ó? Essa aqui é a figura 1. Ele está dizendo o seguinte, tá? Deixa eu colocar numa cor vermelha. Esse vetor aqui, ó, o vetor F1, com o vetor F2, forma um ângulo de 90 graus entre si. Pela regra da poligonal, o que a gente faz? A gente coloca um vetor na extremidade do outro, né? A origem do vetor na extremidade do outro, coloquei aqui, ó. E o vetor resultante, o que é? É um vetor construído desde a origem da soma até a extremidade da soma. Então, vou fazer agora o vetor resultante. Deixa eu só pegar de novo o vetor aqui e trocar a cor para vocês saberem distinguir quem é o vetor resultante. O vetor resultante é esse cara aqui, desde a origem até a extremidade da soma. Tá? Ele está dizendo o seguinte, que o ângulo entre o vetor F1 e o vetor F2, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Claro que a gente está olhando aqui de uma forma em 2D, né? O correto era nós colocarmos assim, né? Saindo do 2D e colocando no plano, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ficaria dessa forma. Nós teríamos uma força aplicada para esse lado aqui, né? Para a direita. Outra força sendo somada, aplicada para frente, agora é para baixo, estamos fazendo 2D, certo? Outra força para baixo, e aí nós teríamos o que? Uma força resultante construída desde, deixa eu trocar de cor aqui, que não era para ser trocada agora, desde a origem da soma até a extremidade da soma. Esse cara eu vou botar de cor preta,
ou, sei lá, uma cor roxa para vocês entenderem que é o vetor resultante. Veja que o ângulo entre esses dois vetores aqui, ó, o dedo está dizendo o seguinte, que o ângulo entre esses dois vetores, o F1 e F2, é de 90 graus. Nesse caso, nós temos o que? O teorema de Pitágoras, e nós utilizamos esses teoremas. Primeira coisa, a gente elabora, mostra que a soma é vetorial. Tá? A soma é vetorial. Como se trata de um teorema de Pitágoras, aplicamos, né, a equação do teorema de Pitágoras, que a hipotenusa é quadrada igual aos catetos somados ao quadrado. Então, a hipotenusa quem é aqui? É esse cara aqui. Esse é o FR, que vai ser a nossa hipotenusa. Esse aqui vai ser o F2, se eu não me engano, e esse aqui o F1. Então, F1 e F2 é quem? Nossos catetos. Então, o problema disse que F1 é igual a 6 newtons e F2 igual a 8 newtons. Não foi isso? E pediu para a gente desconsiderar o atrito entre o bloco e a superfície e calcular a intensidade de força resultante. Foi isso? Então, a gente vai fazer isso, né? Então, aplicamos aqui em F1, 6, em F2, 8. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64. Somando 36 com 64 é igual a 100. Esse quadrado aqui, ó, passa para o outro lado como raiz, fica raiz de 100. E raiz de 100 é igual a 2. Então, a força resultante sobre aquele bloco, por conta das forças F1 e F2, é igual a 10 newtons. Então, aqui, sobre esse bloco aqui, a gente vai ter uma força de 10 newtons, força resultante, nesse sentido aqui, galera, ó, força resultante aqui, ó, nesse sentido aqui. Tá? E notem que a força resultante tem a mesma direção e mesmo sentido da aceleração resultante. Notem isso, tá? Claro, né? Se a gente tem um corpo que ele vai se mexer por conta da soma de várias forças, a aceleração, o movimento que ele vai fazer tem que ter o mesmo sentido e a mesma direção da força resultante. Tá bom? Então, lembramos um pouquinho de vetores, entendemos que a força é uma grandeza vetorial. Beleza? Agora vamos falar sobre as leis de Newton. Vamos começar a falar mesmo de lei de Newton, tá? Então vamos para a primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia ou lei da inércia. O que esse princípio da inércia diz? Diz o seguinte, que se a força resultante sobre um corpo for zero, esse corpo tende a permanecer em repouso ou em velocidade constante e retilínea. Como assim? Falei e não falei nada. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo que eu separei para a gente aqui, ó. Então, galera, esse vídeo aqui é um vídeo de um astronauta que está numa base espacial da NASA. Ele quer mostrar algumas coisas que acontecem, principalmente com a água no espaço. Ele está mostrando algumas coisas. Mas o nosso interesse aqui é outro. É mostrar a tendência que os objetos têm de permanecer em repouso quando o somatório de todas as forças sobre aquele objeto é zero, quando a força é nula sobre aquele objeto. Notem que quando ele larga o microfone praticamente fica paradinho onde ele largou. Certo? O microfone fica se mexendo um pouquinho, fica. Por quê? Porque ele não teve um cuidado minucioso de largar o microfone bem devagarinho. Se ele fizesse isso, o microfone ia ficar estático, paradinho. Por quê? Porque quando ele larga o microfone, não tem nenhuma força gravitacional sobre o microfone, não tem ninguém fazendo força sobre o microfone, não tem nem a somatória de todas as forças sobre o microfone é zero. Então o microfone tende a permanecer em repouso. Nota também o seguinte, que qualquer petelecozinho que ele dá no microfone, o microfone fica se mexendo com uma velocidade constante, sempre com a mesma velocidade, bem devagarinho. E ele só vai mudar aquele movimento se ele bater no microfone ou se ele pegar o microfone de novo, ou seja, exercendo uma força diferente de zero no microfone. Então mostra o quê? Que também os objetos tendem a permanecer com a mesma velocidade caso o somatório de todas as forças sobre aquele objeto for igual a zero, for nulo. Beleza? Em outra situação que a gente pode perceber bem a primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia, é dentro do ônibus, por exemplo. Quando a gente entra dentro do ônibus e o motorista, por um evento, arranca muito rápido, o que acontece? Nosso corpo é jogado para trás.
Porque o nosso corpo tem a tendência de permanecer em repouso. Ele quer ficar naquele mesmo lugarzinho que ele estava. Então ele é jogado para trás porque nós temos a tendência, o nosso corpo tem a tendência de permanecer em repouso. E o contrário também vale. O ônibus está em movimento com uma certa velocidade e de repente o motorista freia bruscamente. O nosso corpo é lançado, jogado para frente. Por quê? Porque até então nós estávamos com a mesma velocidade do ônibus e de repente o ônibus freia. E o nosso corpo tem a tendência de permanecer em velocidade constante, né? Com a mesma velocidade do ônibus. Aí o que acontece? Nosso corpo não se joga para frente. Nós temos esse fenômeno acontece com a gente, né? Nosso corpo é jogado para frente porque ele tem a tendência de permanecer com velocidade constante ou a tendência de permanecer em repouso, caso o somatório de todas as forças sobre ele for igual a zero. Beleza, galera? Então, esse é o princípio da inércia. O que nós podemos dizer mais sobre a inércia? Podemos dizer o seguinte, que quando o corpo está em estado de inércia, está em equilíbrio. Ou seja, um corpo com velocidade constante, ele está em estado de inércia, ele está em equilíbrio. Um corpo que está parado, ele está em estado de equilíbrio, estado de inércia, tá bom? E outra coisa que a inércia nos proporciona, o que é? É uma forma da gente conceitualizar, conhecer o conceito de massa. Percebam que quanto maior a massa de um corpo, pior é para movimentar aquele corpo, não é isso? Então, pensa o seguinte, o que é mais fácil empurrar? Um Fusca ou um caminhão? Um Fusca, né? Fusca é mais fácil. Por quê? Porque o Fusca tem bem menos massa, ou seja, ele tem bem menos inércia quando comparado com a inércia do caminhão. Então, a gente pode entender a massa como uma quantidade de inércia. Massa é quantidade de inércia. Quanto mais massa, mais inércia aquele corpo tem. Pior é de fazer ele sair do repouso e também pior é fazer com que ele pare de se movimentar. Um caminhão, é difícil de frear um caminhão quando comparado a frear um Fusquinha, né? Tem que ter muito mais força para frear um caminhão comparado com a força feita para frear um Fusquinha, não é verdade? Então, inércia também pode ser dita que é a quantidade de massa. E a gente pode entender massa, vice-versa, né, como quantidade de inércia. E a massa no sistema internacional é simbolizado por kg e é dada pela unidade quilograma, tá bom? Beleza, galera? Então, inércia, falamos da primeira lei de Newton, podemos ir para a segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. O que o princípio fundamental da dinâmica, o que a segunda lei de Newton diz? Bom, o que acontece na dinâmica? O que acontece quando nós fazemos força sobre um objeto? Ele acelera. E o princípio fundamental da dinâmica, ele analisa a relação, a proporcionalidade entre os três elementos envolvidos no fenômeno força. Que três elementos? A força resultante, a massa e a aceleração. Então, o princípio fundamental da dinâmica faz a análise entre esses três elementos. Quando um aumenta, será que o outro aumenta também? Quando o outro aumenta, será que o outro diminui? É isso que ele faz, tá? Força, aceleração e massa. Vamos ver como funciona isso aqui numa simulação que eu separei pra gente, tá? Vamos ver lá. Aqui, isso, aqui mesmo. Então a gente tem aqui, ó, uma pessoinha. Essa pessoinha vai empurrar esse bloco. Esse bloco está em cima de uma pista, de uma superfície que é perfeitamente lisa. O que é isso? Uma pista perfeitamente lisa quer dizer o seguinte, que qualquer força que eu fizer sobre esse bloco, qualquer forcinha, ele vai começar a se mexer, porque o atrito entre o bloco e a superfície é zero, não tem atrito nenhum, é uma pista perfeitamente lisa. Então qualquer peteleco que eu der naquela caixa vai começar a se mexer. Se der um peteleco bem fraquinho, vai se mexer bem devagarinho. Se eu empurrar com força, vai se mexer cada vez com mais força. Então, olha só. Perceba o seguinte. Tá aqui a caixa. Se eu empurrar com uma força de 50 Newton, tá? Vamos lá. Deixa pausado aqui.
50 newton, tá? Então, veja, eu coloquei aqui ó, uma força de 50 newton, tá? Estamos vendo aqui a massa da caixa, que é de 50 kg. Aqui nós podemos ver também a aceleração, e aqui a gente vai ver a velocidade variando dessa caixa, tá? Vou dar o play, olha só. Deu play, ó, começou a se mexer. Vejam o seguinte, que nesse caso aqui, ó, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, e ele vai aumentando a velocidade conforme vai empurrando a caixa, conforme o boneco vai empurrando a caixa. Vou pausar. Agora perceba o seguinte, se eu aumentar, se eu dobrar a força sobre a caixa de 50, colocar 100, tá? Vou botar 100 aqui. Vamos ver o que acontece com a aceleração. Ó, a aceleração dobrou também. Ela era de 1 metro por segundo ao quadrado, foi para 2 metros por segundo ao quadrado. Perceberam isso? Agora, se eu triplicar a força, ela era de 1 newton, né? Agora eu botar, ela era de 50 newton, agora eu vou colocar 150 newton. Tripliquei, 150 newton. Vamos ver para quanto que vai ir a aceleração. 3 metros por segundo ao quadrado. Perceberam então? Quando eu dobro a força, dobra a aceleração. Quando eu triplico a força, triplica a aceleração. Isso quer dizer o seguinte, que essas duas grandezas, a força e a aceleração, são diretamente proporcionais entre si. O que quer dizer isso? Quando uma aumenta, a outra também aumenta. E sempre vai ser assim. Quando uma diminui, a outra também diminui. E sempre vai ser assim. Elas são diretamente proporcionais. Beleza? Vamos ver o seguinte. Vamos ver outra coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. Colocar de novo todas essas coisas aqui aparecendo para a gente poder ver. E vamos fazer o seguinte. Eu vou botar pausa aqui. Vou colocar 50 newtons de novo para o bonequinho empurrar. Daqui a pouco eu vou dar o play. 50 newton. Beleza? E aí, coloca empurrar. E a gente já sabe. 50 newton, ele começa a empurrar, gera uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado. Como nós já vimos ali. Beleza? Agora perceba o seguinte. Se eu pegar esse bloco aqui, colocar sobre esse bloco, não vão ser mais 50 kg que ele está empurrando, ele está empurrando 100 kg. Dobrou a massa, né? A massa dobrou. Vamos ver o que vai acontecer com a aceleração. Ó, a aceleração caiu pela metade. A aceleração caiu pela metade. Né? Isso quer dizer o seguinte, quando a massa dobra, a aceleração ela se divide, ela cai pela metade. Quando a massa triplica, a aceleração é dividida por 3. Quando a massa quadruplica, a aceleração é dividida por 4. Ou seja, quando a massa aumenta, a aceleração baixa, diminui. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas duas grandezas, a massa e a aceleração, são inversamente proporcionais. Uma é o inverso da outra, é diretamente proporcional ao inverso da outra. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Viram? Então a primeira que nós fizemos foi o quê? Foi força e aceleração, que são diretamente proporcionais. Agora nós acabamos de ver o quê? Aceleração e massa. E vimos que aceleração e massa é inversamente proporcional. Agora, vamos ver outra coisa aqui. De novo, vou botar aqui aceleração, massa, valores, atrito zero, atrito nenhum. E vamos ver outra coisa. Vamos botar aqui, botar pause, botar 50 newtons de força para cá. E de novo, ó, vou dar play. A gente já sabe que vai dar uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E aí o que eu faço? Eu pego e aumento a minha força. Dobrei a força. Mas também vou dobrar a massa. Dobrei a força e dobrei a massa. O que vai acontecer com a aceleração? A aceleração vai permanecer constante. Entenderam? Então perceba o seguinte, para a aceleração permanecer constante, se a massa aumenta, a força também tem que aumentar. E vice-versa.
Se a massa diminui, a força também tem que diminuir. Então, olha só, força e massa também são diretamente proporcionais entre si. Isso quer dizer que quando força aumenta, massa também tem que aumentar. Quando força diminui, massa também tem que diminuir. Beleza? Então, praticamente é isso que enuncia a segunda lei de Newton ou a lei fundamental da dinâmica. Alguns livros trazem assim, bem simples. A força é diretamente proporcional à massa e à aceleração resultante, né? E outros trazem de outra forma, trazem começando pela aceleração. A aceleração resultante é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Todas as duas estão certas. É só a gente fazer a análise certa do movimento e da relação entre força, massa e aceleração resultante. Força resultante, massa e aceleração resultante. Beleza? E tudo isso que eu acabei de falar para vocês está sintetizado em uma equação. Qual a equação? Nesta equação aqui, ó. Nesta equação. Tá? Vamos ver por quê. Pelo seguinte, olha só. Vamos supor que a minha aceleração é constante, que é igual a 1. Tá? E vai ser multiplicado pela massa. Uma massa igual a 1. Bom, 1 vezes 1, 1, né, galera? Beleza, então a força é igual a 1. Agora vamos supor que eu aumentei a massa. Aumentei a massa para 2 kg. 2 vezes 1, 2, não é isso? É, né? Então, olha, na medida que eu vou aumentando a massa, vai aumentando a força. É o que diz essa equação. Joia? Outra forma de a gente ver é manipular essa equação e fazer o seguinte, ó. A aceleração, manipulando essa... Deixa eu fazer uma decente aqui. A aceleração é igual a força dividido pela massa. Essa equação aqui, ó, é a mesma que aquela equação ali, ó, mesma. É só isolei o A, tá? Só isolei o A aqui. Perceba que nesse caso aqui, ó, quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração. Como assim? Imagine que aqui no lugar da força, ó, eu vou dizer que a força é igual a 10 newtons, tá? 10 newtons. 10 newtons. E aqui no lugar da massa, a princípio eu vou botar uma massa de 1 kg. Tá? 1 kg. Então, vejam bem. 10 dividido por 1, 10. Então, a aceleração resultante é igual a 10. Tá, mas espera aí. Se eu aumentar a massa agora, 10 dividido por 2. Aumentei a massa. 10 dividido por 2 é 5. A aceleração resultante igual a 5. Vejam que a aceleração está diminuindo. Na medida que eu vou aumentando a massa, vai diminuindo a aceleração. De novo, ó. Agora eu vou aumentar mais um pouco a massa. Vou colocar 3 aqui, ó. 3 não. Vou colocar 4, para ficar mais fácil a nossa conta. 10 dividido por 4, 2,5. Diminuiu ainda mais a nossa aceleração. Então, essa equação nos mostra também que a aceleração é diretamente proporcional ao inverso da massa. Enquanto a aceleração aumenta, a massa diminui e vice-versa. Beleza? Então é isso, claro, essa equação aqui, FR é força resultante, AR é aceleração resultante e M é massa. Como eu já disse anteriormente, a unidade de força no SI é o Newton, simbolizado pela letra N maiúscula. Vamos para um exemplo. No exemplo 1, vimos que o módulo da força resultante sobre a figura 1 é 10 Newton. Foi o que a gente viu lá no exemplo 1, a gente fez os cálculos. Suponha que o bloco tenha massa de 5 kg. Calcule a aceleração resultante efetuada pelo bloco. Então, ele deu para nós aqui a força resultante e a massa. E quer saber quanto é a aceleração resultante efetuada pelo bloco. Tá? O que a gente vai fazer? Vai usar essa equação aqui, essa aqui. Então, eu reescrevi essa equação aqui. Ela está aqui. E o que a gente faz agora? Substituir os valores. Força resultante, coloco o valor da força resultante, que é 10. Massa, coloco o valor da massa, que é 5. Queremos saber o valor da aceleração resultante, temos que isolar ela. Então, 5 passa para o outro lado dividido, então vai ficar 10 dividido por 5, que é igual a 2. Então, isso quer dizer o quê?
que a aceleração resultante é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, né? Beleza? Tranquilo? Vamos ao nosso próximo tema. Princípio da ação e reação, também conhecido como terceira lei de Newton. Esse princípio, ele é difícil de entender, um pouco mais difícil, mas bem explicadinho e fica claro. Tá, vamos lá, vamos primeiro ler, ó. A força se manifesta através de um par de forças, geradas e exercidas em um par de corpos. Assim, para uma força de ação, existe uma força de reação, de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Como podemos pensar isso? Podemos pensar da seguinte forma. Minha mão esquerda está aqui. A minha mão direita vem e começa a fazer força sobre a mão esquerda. O que acontece? A minha mão direita começa a fazer força nesse sentido aqui contra a minha mão esquerda. Em reação a essa força, a minha mão esquerda faz uma força de reação na mesma direção, horizontal, a força está apontando para lá, né? Com o mesmo módulo, por exemplo, se a minha mão direita fez uma força de 5 newton, isso quer dizer que a minha mão esquerda vai fazer essa força também de 5 newton. E no sentido oposto. Beleza? Claro, se a minha mão faz uma força no sentido horizontal, na direção da minha esquerda, da nossa esquerda, com 5 newton, a minha mão de esquerda vai fazer uma força na direção horizontal com o sentido contrário, também de 5 newton. É isso que quer dizer. Então, basicamente, o que é? É ação e reação. Uma força de ação com uma força de reação. E sempre tem que ter dois pares de força interagindo com dois pares de corpos. E é desses corpos que são geradas as forças. Então, por exemplo, vou colocar um quadradinho aqui, um cubo no meio dessa brincadeira, uma peça aqui, tá? Então, ó, essa caixinha aqui, ó, tá aqui as duas mãos, botava antes, né? A mão direita vem e força. Daí eu pergunto, a força que a mão direita faz sobre a caixinha pode ser considerado um par de ação e reação com a força que a mão esquerda faz sobre a caixinha? Alguns vão dizer pode. Não, não pode. Por quê? Porque a mão direita está fazendo força sobre a caixinha. E a mão esquerda também está fazendo força sobre a caixinha. As duas mãos estão fazendo força sobre o mesmo corpo. Estão entendendo? Para ser um par de ação e reação, tá? Aquele corpo tem que fazer força sobre o outro corpo e esse outro corpo tem que fazer força sobre o primeiro corpo. Não tem que ter um no meio envolvido. Nesse caso aqui, ó, nós encontramos o quê? Encontramos dois pares de ação e reação. Aí sim. Olha só. Dois pares por quê? Porque a força que a mão direita faz sobre a caixinha é uma força, é um par de força, ação e reação, com a força que a caixinha faz sobre a mão. Então, achamos um par. O outro par está onde? Está aqui, ó. A força que a caixinha faz sobre a mão esquerda é um par de ação e reação com a força que a mão esquerda faz sobre a caixinha. Então, nós temos dois pares de ação e reação aqui. Tá? Então, mão direita e caixinha, caixinha e mão esquerda. Aí sim. Agora, dizer que aqui a força da mão direita é um par de ação e reação com a força da mão esquerda, não, aí está errado. Porque as duas estão fazendo força sobre a caixinha, num corpo só. E sempre tem que ter o quê? Um par de força, e um par de força, duas forças, e um par de massa, duas massas, dois corpos, tá? É isso que diz a segunda lei de Newton, e é esses detalhes que a gente tem que prestar atenção quando for discutir sobre essa lei, tá bom? Seguindo, o que é o dinamômetro? Dinamômetro, galera, é um aparelho que mede força. Tá? Tem alguns digitais, tem alguns com ponteiro, tem outros que parecem uma régua,
tem de várias formas para medir a força de várias situações, tá? Aqui é um desenho de uma delas, tá? Quando o cara puxa aqui, ó, mede a força que ele faz enquanto ele puxa essa pegada aqui, né? Essa alça. Enquanto ele puxa essa alça, vai medindo a força que ele executa para puxar essa alça, tá bom? Basicamente é isso. Aqui nós temos um resumo esquemático para resolver algumas situações. Como assim? Lembram da nossa equação para somar vetores lá do começo? Vetor força 1, vetor força 2, quantos vetor força tiver, pode ser 3, 4, 5. Somando todos eles é igual a uma força resultante. Aí nós temos duas possibilidades. A possibilidade de inércia ou a possibilidade da segunda lei de Newton, ou seja, em que o corpo esteja acelerado. Na possibilidade de inércia, o corpo pode estar em repouso ou em velocidade constante. Em qualquer uma dessas situações, nós temos o quê? Uma situação de inércia. E quando a gente tem uma situação de inércia, aqui no lugar dessa força resultante, vai ser o quê? Vai ser zero. A gente vai colocar zero. Por quê? Porque a gente viu lá na primeira lei de Newton, a lei da inércia, que acontece o seguinte: quando um corpo está em repouso ou está em movimento constante, isso quer dizer que o somatório de todas as forças é igual a zero. Foi isso que a gente viu lá. Agora, quando esse corpo está executando um movimento acelerado e com aceleração constante, no lugar de FR aqui, ó, a gente vai colocar o que? Massa vezes a aceleração resultante. Professor, eu até entendi, mas como que eu vou resolver isso? Onde eu vou resolver isso? De que forma? Vou mostrar agora, tá? Vamos lá, vamos para um exemplo. A figura a seguir representa um bloco de massa, que era para ser um A, tá, galera? De massa M igual a 7 kg sobre uma superfície perfeitamente lisa. Sabe-se que o módulo da força F1 é de 14 N. Determine o módulo da força F2 caso, dois pontos. Item A, o bloco esteja em equilíbrio. Item B, o bloco tem a intensidade de aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado para a direita. Tá. Então, ele dá para a gente fazer um cálculo aqui em duas situações. Na primeira, quando o bloco está em equilíbrio. O que é estar em equilíbrio? A gente já viu isso nessa aula. Estar em equilíbrio é estar no estado de inércia. Pode ser em repouso ou em velocidade constante. Então, vamos fazer isso. Então, ele deu para nós aqui a quantidade de massa, a intensidade de força e a aceleração ali para o item B. Como que a gente vai fazer isso? Descobrir o módulo da força F2, a gente vai começar por essa equação aqui, ó. Tá? Monta uma equação dessa aqui, F1 mais F2, quantos vetores força tiver, é igual ao vetor força resultante. Como a gente só tem dois, aí a gente já faz aqui um para esse exemplo aqui, né? A força F1, o vetor força F1 mais o vetor força F2 é igual ao vetor força resultante. Beleza? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte: como se trata de uma situação de equilíbrio, como eu mostrei para vocês aqui no esquema, ó, uma situação de equilíbrio é uma situação de inércia. E nessa situação, no lugar de FR, a gente coloca zero. Então, ó, no lugar de FR foi colocado zero. No lugar de F1, eu coloquei 14, mas eu botei negativo. Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte, que o meu eixo positivo, ele está para a direita. Deixa eu botar numa cor mais evidente. Está para a direita. Tá? Por isso que eu estou dizendo que F1 é negativo. Tá bom? Só por isso. Tá? Então, F1 eu coloquei com menos 14 aqui. Botei F2 como positivo, por quê? Porque ele já está como positivo aqui, né? Ele está para a direita. Aí o que acontece?
Tenho que isolar F2, esse menos 14 passa para o outro lado como positivo, então eu vou ver o seguinte, que o valor de F2 é igual ao valor de F1, né? 14 também, foi isso que a gente viu. E isso faz sentido, né? Por que faz sentido, professor? Só para o professor faz sentido isso, para mim não faz. Não, eu vou mostrar para ti que faz sentido sim. Imagina um cabo de força. Um cabo de força, né? Se duas pessoas estão puxando nesse cabo de força com a mesma força, o objeto vai ficar em repouso. Vai ficar em equilíbrio, não é? Entenderam? Então, aqui está acontecendo o que? O seguinte, é exatamente isso, ó. Tem duas forças puxando, uma puxando para a direita, outra puxando para a esquerda. E para esse objeto aqui ficar em repouso ou em velocidade constante, as duas forças têm que ser iguais, mas em sentidos diferentes. É o que o desenho está mostrando aqui. Beleza? Então tá, item A está feito. Vamos para o item B agora, tá? No item B, praticamente a gente começa igual ao item A. A gente monta a equação vetorial que a gente conhece, porque a gente tem duas forças envolvidas, né? Então a gente vai ter que somar essas duas forças, tem que somar os vetores, né? Só que se tratando somente de duas forças, a gente faz F1 mais F2 e no lugar de FR a gente coloca o que? Massa vezes a aceleração resultante. Por quê? Porque no caso do item B, está dizendo que existe uma aceleração constante aqui e para a direita. E nesse caso aqui, no esqueminha, eu mostrei para vocês aqui, ó, quando se trata da segunda lei, ou seja, uma aceleração diferente do zero e constante, no lugar de FR, ó, como eu fiz aqui o esquema, ó, vai o quê? Vai massa vezes aceleração. Tá? Então, olha só. Substituindo os valores, F1 a gente já sabe que é menos 14, F2 é F2, positivo, a massa é igual a 7, tá? E a aceleração é uma aceleração 4 e positiva. Professor, por que é positiva a aceleração? Porque é o seguinte, né? Aqui está dizendo que a aceleração do bloco aponta para onde? Aponta para a direita, não foi isso que ele falou? Aponta para a direita, não é isso? E se aponta para a direita, o que acontece? A aceleração ela tem que ser positiva. Então eu coloquei a aceleração positiva. Feito isso, colocando todos os valores, o que a gente faz? Faz a parte matemática. 7 vezes 4 igual a 28, está aqui. Aqui fica 14. Essa parte aqui, toda essa parte aqui, ó, foi só repetir. Não precisava fazer isso, foi só uma repetição, tá? O que vai acontecer agora? Precisamos isolar o F2. Então, o menos 14 vai para o outro lado positivo, foi o que aconteceu aqui. 28 com mais 14 igual a 42. Ou seja, nesse caso, no caso de uma aceleração constante para a direita de 4 metros por segundo, o F2 teria um valor, um módulo, uma intensidade de 42 Newton. E faz sentido, né? Porque o F2 tem que ser maior que F1, né? Nesse caso, né? F1 faz uma força para cá de 14 Newton e F2 está acelerando, está conseguindo fazer essa aceleração para a direita. É ele que está ganhando no cabo de guerra. Então F2 tem que ser maior que F1. Então faz sentido, né, galera? Galera, é isso, tá? Nossa aula acabou por aqui. Estudem, se cuidem, valeu e até mais uma.